Olá, estamos de volta aqui com a nossa leitura meditativa da Bhagavad Gita, a ciência sagrada da alma. Estamos na plataforma da preguiça. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita e hoje vamos fazer a leitura novamente sobre o capítulo 3, verso 20, que engloba o capítulo de Karma Yoga. Porque nós estamos falando de diversos assuntos, diversos sentimentos que nós trazemos dentro de nós e que precisamos consertá-los, ou seja, a palavra não seria certa consertar, mas equilibrar esses sentimentos. E o sentimento da preguiça é um sentimento, assim, não muito indicado para quem quer prestar serviço para Deus, para Krishna, a suprema personalidade de Deus, o todo atrativo, todo atraente. Fazer aqui minhas reverências. Com a Guiana Timirando Siá, Guiana Janasa Lakaya, Chakshu Militar Jena Tasmai, Shri Guru Vera Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências aos mestres que abrem os nossos olhos e que nos tiram da preguiça, que nos tiram da lentidão, que nos tiram da ignorância, que nos tira da falta de iluminação, da expansão de consciência. Capítulo 3, verso 20, vamos à leitura. Reis tais como Janaka alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, deves executar teu trabalho. Então, aqui é a Suprema Personalidade de Deus, ele dá um exemplo de um rei dentro da filosofia védica, Janaka, que era uma alma autorrealizada. O que é uma alma autorrealizada? Uma alma que se realizou em Deus, que percebeu o equívoco de estar na ilusão, de viver a ilusão da matéria, de viver apegada às coisas da matéria, de viver achando que eu sou o corpo, né? Porque Krishna aqui na Bhagavad Gita, ele já começa dizendo, você não é o corpo, você é uma alma, e dá várias características da alma. No capítulo 2, resumo da Gita, né, ele fala, e aqui no Karma Yoga, que é outro capítulo da Bhagavad Gita, capítulo 3, né, ele fala que a gente tem que cumprir os deveres prescritos, né? Quais são esses deveres prescritos? São os deveres relacionados a nós, aquele dever que nós temos que executar para o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Então, como é que eu sei que eu vou executar um dever prescrito que vai agradar a Deus? Serviço devocional. Serviço devocional vai trazer a devoção na prática, oferecendo tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você executa, tudo, usar a sua vida como oferenda a Deus, usar o seu pensar, usar o seu corpo, porque no seu corpo existem os sentidos. Então, Rishikena, Rishikesha, Sevayam, Bhaktinho, Siate, Utiate. Empregar os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, que é o próprio Deus que criou os nossos sentidos. Deus criou tudo, criou a mente, os sentidos, o falso ego. Deus nos colocou aqui neste mundo de Maya para nos testar e ver até onde nós queremos realmente amá-lo de verdade e nos devocionar a Ele em amor, devoção e gratidão. Então vamos lá ao significado de Srila Prabhupada. Reis como Janaka eram almas autorrealizadas e eles não tinham obrigação de executar os deveres que estão prescritos nos Vedas. Não obstante, eles executavam todas as atividades prescritas somente para dar exemplo ao povo em geral. Janaka era o pai de Sita Devi e o sogro do senhor Shurama. Sendo um grande devoto do Senhor, ele estava numa posição transcendental, porém, como era o rei de Mithila, uma subdivisão da província de Bihar na Índia, ele tinha de ensinar a seus súditos a executar os deveres prescritos. Então, quando eu leio algo relacionado à filosofia védica, e leio agora algo não, e leio este verso da Bhagavad Gita, ditado pelo próprio Supremo, com o significado de Srila Prabhupada, então, quando eu leio algo desse teor, eu vejo que hoje
em dia nós vivemos realmente uma confusão generalizada em todos os setores administrativos, desde um presidente de um país até os funcionários públicos. Por quê? Porque ele fala aqui em executar os deveres prescritos para dar exemplo ao povo em geral. Então, qual é o político, qual é o presidente que dá exemplo a alguém neste mundo material? Quais são os exemplos que nós vemos comumente quando ligamos a televisão nas redes para ouvir algumas notícias que são as mesmas notícias, porém mudam os personagens e as ocasiões, mas são as mesmas almas condicionadas, que estão condicionadas, contaminadas e que contaminam todos os setores administrativos deste planeta Terra. O Senhor Krishna e seu amigo eterno Arjuna não precisavam lutar na batalha de Kurukshetra, mas lutaram para ensinar as pessoas em geral que a violência também é necessária, veja só, quando ocorre uma situação em que os bons argumentos falham. Por que temos que lutar numa situação que os bons argumentos falham? Aqui Srila Prabhupada nos fala da Bhagavad Gita, da Batalha de Kurukshetra, que é todo o ponto central dessa Bhagavad Gita, essa Batalha de Kurukshetra, onde Arjuna, o grande guerreiro Kshatriya, ele tinha que lutar e ele não queria lutar. E aí ele argumentava com N coisas para tentar convencer nada mais nada menos do que o próprio Supremo Krishna. E a Deus sabe de tudo, Krishna sabe de tudo. E não tem como a gente enganar a Deus, porque Deus sabe do mais íntimo do íntimo do íntimo dos nossos pensar, agir e sentir. Ele está localizado como a grande alma na pequena alma dentro de nosso coração. Então, por mais que você argumente, dizendo, eu não posso lutar, eu não posso fazer, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, não adianta, porque Deus sabe que você pode fazer e Deus só dá o frio conforme o cobertor, já diz o ditado popular. Antes da batalha de Kurukshetra, envidou-se todo o esforço para evitar a guerra, veja só, chegando a ser necessária a mediação da Suprema Personalidade de Deus, que estava presente neste planeta Terra há 5.000 anos atrás. Mas o outro grupo que estava determinado a lutar, que era um grupo totalmente avesso, era um grupo com qualidades assúricas, qualidades não iluminadas, este grupo estava fazendo N coisas que iam de contrário, em direção à opinião da Suprema Personalidade de Deus, que estava vendo, nesse momento, um movimento de religião muito grande, onde as pessoas não iluminadas, as pessoas assúricas, ou seja, demoníacas, estavam imperando neste planeta. E aí, quando está havendo esse tipo de problemas, nada mais, nada menos quem vem resolver é a própria personalidade de Deus, sim. Porque se ele manda Jesus, se ele manda outros mestres, por que não ele vir? Ele pode ir em qualquer lugar. Mas a mente da gente, como é limitada e como a gente não tem conhecimento, a gente não aceita. A gente quer especular. E aqui nessa escritura sagrada não se especula, apenas se ouve, medita, entende, escuta de mestres, escuta de gurus, de devotos avançados, para que a gente possa entender mais e melhor que é preciso lutar a iniciar dentro da nossa própria vida, cumprir os deveres prescritos, como diz aqui no verso, para alcançar a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Existem deveres prescritos, por exemplo, uma pessoa que aspira a ser iniciada como discípula de tal mestre espiritual na Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo, ela tem deveres prescritos a cumprir. Ela tem votos a fazer. Por exemplo, não fazer sexo ilícito, não promete diante do mestre espiritual que não vai comer peixes, ovos e carne, não vai praticar sexo ilícito, que ela não vai se envolver com jogos de azar, nem muito menos um baralho que fica apostando. Ela não vai cometer a rinça, né? Violência contra as entidades vivas, contra os animais, e ela vai cantar todos os dias 16 voltas do mantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esses são apenas alguns deveres prescritos que nós, né, aspirantes a discípulos, como exemplo eu, venho praticando já há algum tempo. E qual é o resultado de estar
fazendo esses votos, de estar fazendo, tendo a consciência de Deus, tendo a consciência de Cristo, de estar buscando servir a Deus mais e melhor a cada dia. Qual é o resultado disso tudo? Uma mudança total na vida. Uma mudança na vida onde você muda consideravelmente todos os aspectos da sua vida, desde o seu pensar, sentir e agir, desde uma alimentação, associações com pessoas. Então, assim, são vários deveres prescritos e vários votos que nós temos que seguir. Por quê? Porque é preciso, porque é importante. Você não pode estar vivendo aqui essa vida fazendo o que bem acha que deve fazer e achando que não tem ninguém controlando este planeta ou outros planetas, ou na casa de Deus há muitas moradas. Então, Krishna diz: alcance a perfeição com a simples execução dos seus deveres prescritos, apenas para educar a você e a quem está ao seu redor. Porque qualquer pessoa que conviva com uma pessoa que mude sua vida para melhor, com certeza essa pessoa vai, se ela tiver interesse, vai dizer: o que você está fazendo que sua vida melhorou? Será que eu poderia fazer a mesma coisa ou tentar fazer a mesma coisa? É para isso que existe a consciência de Krishna. E é para isso que nós estamos aqui nesse planeta Terra, para divulgar essa consciência de Deus, para acordar as pessoas, as almas que estão dormindo no colo da bruxa chamada Maia, vivendo essas ilusões. E para terminar, Srila Prabhupada continua dizendo aqui: antes da batalha de Kurukshetra, envidou-se todo esforço para evitar a guerra, chegando a ser necessária a mediação da Suprema Personalidade de Deus, mas o outro grupo estava determinado a lutar. Que outro grupo? O grupo não iluminado. Logo, por uma causa tão justa, há necessidade de luta. Então, às vezes, há necessidade de luta. E a luta, ela vem para trazer uma modificação na sua vida, uma modificação no planeta, na sua vida, e a tudo e a todos ao seu redor. Ainda que alguém consciente de Krishna possa não ter nenhum interesse pelo mundo, ele trabalha para ensinar ao público como viver e como agir. O que é que Srila Prabhupada está querendo nos dizer aqui? Que mesmo que você não seja consciente de Deus, você tem sempre algo a ensinar ao mundo, às pessoas ao seu redor. Ensinar a cooperar com o seu ensinamento, com suas aulas. Você pode fazer com que as pessoas se melhorem, com que esse mundo se melhore. E aí você pode dizer: não, peraí, você está vivendo uma vida assim que não é muito legal, que tal você fazer umas mudanças na sua vida? Então, ensinar ao público como viver e como agir em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Pessoas experientes na consciência de Krishna podem agir de tal modo que os outros sigam seu exemplo, ou seja, as coisas de Deus são mostradas através de modelos. Você se melhora, isso reflete ao seu redor, reflete na sociedade, reflete no sua cidade, no seu país, no mundo e no planeta Terra. Mas isso começa com o indivíduo, começa dentro do seu sentimento, começa dentro do seu pensamento, começa dentro das suas atitudes. Viver e agir em consciência de Krishna, adquirindo experiência nesta consciência de Krishna e agindo assim como sendo um modelo. O seu exemplo é explicado neste verso. Então, o verso da preguiça, que está relacionado com o sentimento da preguiça, é: alcance a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Apenas para educar o povo em geral, deves executar teu trabalho. Então, é muito importante a função de um professor. E uma função de um professor consciente de Deus, consciente de Krishna, onde ele entende que Bhakti, a yoga, a união a Deus através da devoção e do amor puro, nesse trabalho onde, pouco a pouco, o devoto, o discípulo, vai se trabalhando até chegar à perfeição, ele vai trazendo para você uma mudança e influenciando todos que estão ao seu redor. Então, se alguém está na preguiça e você vê aquela pessoa na preguiça, você conversa com ela, você diz a ela que ela precisa lutar, sair dessa inércia, que ela precisa ser consciente de Deus. Mas se ela não quiser nada disso, você respeita e você entrega ela a Deus, porque Deus está no coração dela de qualquer forma, né? Então,
Tudo isso é explicado aqui nessa belíssima filosofia védica, nos deveres que estão prescritos no Vedanta, na filosofia védica, que leva ao conhecimento de Deus, que são os deveres prescritos que você traz na sua alma para exercer aqui nesse planeta Terra, para que você saia desse enredamento, para que você lute sua batalha de Kurukshetra, e para que você não venha argumentar com argumentos que não vão convencer muito menos a Deus, que Deus conhece muito mais você do que você a si próprio, e aí você vai modificando essa plataforma da preguiça com essa educação de executar seu dever, de lutar, de ser amigo de Deus e de buscar essa luta que Krishna pediu para Arjuna lutar e Krishna pede a todos nós para lutarmos e sairmos dessa ignorância. Porque preguiça é ignorância, inércia é ignorância, falta de conhecimento é ignorância. E assim se faz essa mudança. Caso você queira se modificar e trabalhar pelo bem do mundo, ensinando, se doando, você tem a parábola dos talentos de Jesus, você tem um talento, use esse talento e ofereça a Deus para melhorar este mundo, se melhorar o outro e dar esse presente para Deus, para a satisfação de Deus, para o prazer de Deus, porque Deus está conosco o tempo todo, mas nós esquecemos dele sempre. E quando a gente modifica as nossas vidas, a gente entra nessa batalha por uma justa causa, que é a transformação, sair dessa preguiça e ir para uma plataforma de evolução e de movimento em direção à consciência de Deus, à consciência de Cristo. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Isa Espiritualidade, aqui na plataforma do Sentimento da Preguiça. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com as pessoas ao seu redor e vamos dando continuidade à plataforma. Temos ainda mais 2 capítulos para falar da preguiça. E para sair desta preguiça, nada mais, nada menos como uma boa dose de consciência de Deus. Gratidão.